Muitas já te conhecem, então está todo mundo assim esperando a aula que você dá sempre para a gente, né? Ah, Essa querida, questão é importante, né, obrigada. Lenita? E eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco, tá bom? Olha, boa tarde, Edna, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite, né? Eu me Imagina. sinto muito honrada, muito feliz de poder estar, né, falando, né, no Quanto Bem Me Queres, né? Que eu Sim, acho que é um projeto maravilhoso, né? Da obrigada. sua parte, que contribui muito para, principalmente, né, que você fez essa seleção de palestras, né, sobre a criança no Sim, mês de outubro, né? sim. Então, acho que é muito importante, né, falarmos da criança. Então, eu agradeço, né? Eu sou psicóloga, né, com pós-graduada em psicanálise, mestre em psicanálise, né, também pós-graduada em mediação de conflitos com ênfase em família, né? Faço parte da escola, né, dos fóruns e da escola do campo lacaniano no Brasil, né? Sim. Membro também do Instituto BDFAM, mas assim, sempre voltada, sempre trabalhando, né? Mesmo antes de me formar, sempre atendendo crianças, adolescentes, né? E famílias, adultos, né? Além de E estamos excelente aqui para escritora, falar. né? Além de Ah, sim. excelente escritora no tema. Nossa, Ah, maravilhosa. obrigada, querida. Imagina. Obrigada. É uma honra ter você aqui conosco, Lenita. Então, Para mim também. que bom. A gente quer saber como é que funciona, né? Desde que a criança nasce e ela, para se tornar um sujeito, os cuidados que ela precisa, que os pais deem a ela, ou os primeiros cuidadores, né? Para que ela cresça, se desenvolva perfeitamente, mas a gente sabe que a neurose vai aparecer e é sobre isso que você vai falar para a gente, né? Então, de que forma o Sim, sim. recém-nascido se constitui como sujeito, Lenita, para a gente começar? De que forma você entende? Bom, é, assim, de início, né, eu quero dizer, quero assim falar que o meu trabalho, né, é fundamentado na psicanálise e nas obras, né, de Freud, de Lacan, principalmente, né? Sim. E assim, e outra coisa é que outro detalhe importante, né, que a gente pode observar na clínica, né, nos estudos, em vários artigos, né, de Uhum. psicanalistas, e na clínica deles, né, que eles construíram as teorias baseadas também na clínica e Sim. também baseado nos meus estudos e nas minhas experiências, né, atendendo crianças, adolescentes e adultos, que o sintoma da criança se relacionam com a família, né? Sim. Então, é assim, eu posso dizer, né, que, que é super importante falar nas operações, né, que causam, né, o sujeito, né, que nós podemos dizer de alienação e separação. Né? Ou seja, ao nascer, a criança, né, quer dizer, o recém-nascido, né, o bebê humano, ele nasce numa posição absoluta de desamparo, né? Ele só consegue realmente sobreviver, né, se alguém se ocupa dessa criança, né? Se alguém cuida dessa criança, porque ela está numa posição de desamparo, de dependência e de alienação, né, ao outro. Em psicanálise, nós chamamos ao grande outro, seria, quer dizer, outro com letra maiúscula, né, que significa, em geral, né, a mãe, né, mas não quer dizer Sim. que outras pessoas, né, possam substituir ou outras pessoas se ocupem desses primeiros cuidados com a criança. Então, num primeiro momento, Edna, a criança ela precisará, né, que alguém se ocupe dela para satisfazer as suas primeiras necessidades, né, de sobrevivência, de alimentação, de cuidados,
mas que também se interesse por essa criança, né? Para além disso, é, que assim que tenha um desejo particularizado por essa criança, né? A gente sabe que tem, né, pesquisas, inclusive de um psicanalista do Spitz, né, do hospitalismo, mostrando, né, que a criança que é apenas é, alimentada, né, na hora certa, assim, que alguém converse com ela, algumas crianças morrem, né? Porque é muito necessário esse desejo, é muito necessária a palavra, a linguagem é fundamental, Quer dizer, a sabe? interação, né, entre o primeiro cuidador e o bebê. Essa É, interação é, tem que é existir, né? essa interação, né? E essa interação não só de oferecer o alimento, mas é super importante oferecer a linguagem, Sim. oferecer a palavra. A fala é super importante, né? A gente tem que é importante lembrar que a fala, a linguagem antecede o sujeito, né? O sujeito já nasce imerso na linguagem, concorda? Sim. Quer dizer, a criança precisa que conversem com ela, precisa que, quando ela grita, né, ao nascer, o bebê, ao gritar, ela já está fazendo o quê? Ela já está pedindo, né, é um grito, algo que alguém acuda, né? Então, esse primeiro que está ao lado da criança, que está, né, como cuidador, né, vai ser quem vai interpretar e quem vai transformar esse grito numa demanda, né? Que vai dizer, por exemplo, assim, ele está com sede, ele está com fome, esse bebê está com dorzinha de barriga. Então, a criança ela está nessa dependência alienada ao desejo do outro e às interpretações do outro, né? Esse grande outro que a gente nomeia, né, como esse primeiro cuidador. E é de suma importância a linguagem, né, que é a primeira instituição social, né, de uma criança. Né? Quer dizer É que um lugar. esse grito que o bebê traz, assim que sai do ventre, é uma primeira forma de linguagem dele, né? É uma forma, é um apelo, né? De se É, colocar um, no é, um, mundo, né? é Através uma desse forma. grito. É. Quer dizer, já passa por uma primeira experiência de angústia, né? Que o Sim, nascimento é uma primeira experiência de sim. angústia, né? E alguém vem aplacar essa angústia acolhendo, dando o alimento e dando as palavras, dando o desejo particularizado, né? Que isso aí Entendi. é fundamental do ponto de vista da psicanálise em relação à família. A família tem essa função de resíduo, né? De possibilitar, né? De estrutura. A estrutura é a linguagem, né? Sim. Então, isso é super importante. Primeira, então, Com a a ligação primeira aqui agora. posição, a primeira posição é de alienação total, Sim. né? Sim. Daí a E, gente poder falar, né, nessa posição de vulnerabilidade, dependência, alienação ao primeiro cuidador, né? sim, Então, mas para a criança se desenvolver, né, para a criança poder se constituir como um sujeito, como né, sujeito. ela precisa sair dessa posição aos poucos, né? Dessa posição de alienação, aos poucos ela precisa se separar desse desejo materno, né? E Ela não aí eu tem que ser faço parte, né? Ela não tem que ser parte desse primeiro cuidador ou da mãe, né? Ela não tem que no ser primeiro parte. Nesse primeiro no momento. primeiro momento Uhum. ela funciona assim como um desejo do desejo da Sim, mãe. Ela sim, vem completar, ela vem dar ela, se a gente fizer uma associação, né, com o complexo de Édipo, né, com a fase do Édipo, é sim. aquele momento em que ela está ali, né, numa posição de completude, né, com a mãe. Para a mãe, a criança vem completar algo que é falta, né, que é falta à mãe,
sim. e a criança se sente naquela posição, né? Ou pelo menos de que vem completar essa mãe, E em né? algum momento Só ela que, precisa se distanciar disso, né? Para com poder se certeza, tornar um sujeito, né? E, para Lenita, e exato. esse bebê, ele já nasce com sintomas neuróticos ou é uma coisa que adquire? Ele Não, não. adquire. Não, isso é muito importante você falar, porque Sim, exatamente como eu falei, né, de alienação, nós temos a separação, que são as duas operações constituintes do sujeito, né? uhum, Então, é durante esse processo, desse momento de separação, dessa passagem que a criança vai. Porque no momento ela está totalmente alienada, ela não existe enquanto sujeito, né? É, então, para ela poder se constituir, ela vai, num primeiro momento, que a gente fala do ético, ela está na posição de quase que de fusão, né? De dependência, sim, sim, e depois é necessário que haja uma mediação que sim, entre aí a função paterna, né? Um sim, ideal do eu, porque a criança ela acha que ela vai satisfazer a mãe, né? Então, sim, só que chega um momento, né, que ela é reconhecido essa impossibilidade dela atender e satisfazer essa mãe, né? Ela não tem o falo que possa satisfazer essa mãe, né? sim. Agora, é muito importante digamos, como é que uma criança, né, ela entra no ético e ela sai do ético? Ela sai do ético, né, no momento em que ela reconhece que ela não tem possibilidade sozinha de dar conta dessa mãe, né? Ela precisa se identificar, então, que ela tem muito medo, né? Por exemplo, o menino tem muito medo da castração, né? A castração é algo fundamental, Sim. porque é, então, num momento, né, digamos, último do ético, o ético tem três momentos, né, esse momento de total, né, entrosamento, de ligação mãe e filho, depois já tem uma ameaça ali velada de que tem uma instância que pode estar, que a mãe sabe que pode estar ali presente, né, e já começa, né, já existe essa possibilidade, a mãe já está lançando um olhar de dela poder, né, sair, voltar, de ter mais alguém ali presente que ameaça a criança, e finalmente existe esse terceiro, que a criança vê que não pode competir com esse terceiro, né? Porque senão a ameaça pode se concretizar, né? O menino, né, A tem, né, o castração. medo de perder o pênis, a É, castração, né? é. E aí a criança desiste dessa mãe, né? E abre outras frentes, né? Se identifica, então, no caso, tendo um pai, né? Ou tendo outra figura que substitui, vai se identificar com o ideal do eu, né? Agora, é super importante lembrar, né, que a função paterna é absolutamente central na saúde psíquica do sujeito, né? E Sim. através dessa escuta clínica, né, que a gente pode encontrar a origem de diversas patologias, tá? Então, Lenita, nós só um temos instantinho. assim, Quando ah, a mãe não ah, apresenta o pai para a criança, essa questão do Édipo, do pai colocar esse corte, é dificultado, não é? Porque se a mãe ó, não apresenta, diz assim, esse é o seu pai, né? O respeite. Tipo assim, nós somos um trio, né? Nós somos um tripé. Se ela não faz isso, é muito mais difícil dessa função paterna atuar, não é? Ou não? olha, O que você entende sobre isso? olha, necessariamente, né? Assim, é melhor que tenha um pai presente, tá? Sim, sim, Agora, mas o pai também, assim, essa função paterna é uma instância terceira, sim. que ela pode ser representada, né, Pelo melhor que seja, avô, né? por um pai, mas não Sim, havendo essa terceira pessoa, no caso, um pai, né? E às vezes pode existir o pai também, mas ele não ter a palavra dele legitimada pela mãe, é isso que porque eu o pai só perguntei.
É isso. O pai Exatamente. só entra na relação mãe e filho se a mãe permitir, né? Ou Exatamente. seja, toda criança é adotada, né? E Sim, assim, inclusive pela mãe, né? A própria mãe biológica, pelo pai biológico, né? Então não sim, é a paternidade e a maternidade são adotadas, né? sim. E é muito importante para que um pai entre nessa relação, né? Faça mediação entre a criança e a mãe, que ele possa exercer, né, a função paterna de um elemento separador, né, a quem a criança vai respeitar e vai reconhecer, esse pai que vai articular a lei com o desejo, que vai dizer assim, é possível isso e não é possível isso, é ele que vai fazer a castração. A sua Exatamente. mãe não é possível, a sua mãe não é propriedade sua, ela não se complementa, né? Então tem aí um corte que é muito importante, né? E você me perguntou, eu A estava gente falando. poderia dizer, então, que quando a mãe Ah, não legitima a presença do pai, ou dessa função paterna para o filho, aí pode começar a neurose infantil? não, olha só, agora eu vou recorrer a um texto também muito importante de Lacan, Uhum, que se chama Duas Notas sobre a Criança, que ele fala dois tipos de sintomas, né? sim. Que pode estruturar ou desestruturar, né, um bebê, uma criança, né? Que no caso, por exemplo, aquela mãe que não permite a entrada de um terceiro e que faz da criança, né, o seu complemento e que é quase assim como se houvesse um cordão umbilical que não é cortado, né? Que Sim. ela entra como objeto da fantasia da mãe, ela está no lugar do desejo da mãe, que mais nada, que essa mãe não permite a entrada de mais ninguém, né? De uma entrada terceira, aí temos um grande risco, uma dificuldade muito grande de nós, terapeutas, psicanalistas, entrarmos nessa relação. Tá? Essa é uma condição para que possa surgir a psicose, tá? Quando a criança fica nessa relação simbiótica com a mãe, não sai da Aquele posição de vídeo, objeto de Lenita, desejo da mãe. aquele Oi, vídeo chamado Cordão, lembra que a mostra, mãe mostra isso, né? Um vídeo assim triste, mas assim mas que é retrata verdadeiro. muito isso, como que o menino Eu cresce, até vira adulto, enterra a mãe, e continua preso naquele cordão que a mãe nunca liberou, né? Muito triste. exatamente. Teve até uma das apresentações que eu fiz em algum momento, que eu apresentei. Hoje não é possível, né, É, hoje não apresentar dá. aqui, mas ele é Acho bem que foi naquele ilustrativo curso dessa. Direito e Psicanálise que a gente fez, não, do IBDFAN? Foi, Você eu, deu uma aula lá e eu acho que você mostrou esse. exatamente. É, E mostrei também, foi nesse, acho que foi nesse para o Ministério Público, né, sobre sim, alienação parental. sim. Mas Mas a eu tava, pergunta que eu falei do sintoma neurótico, ele não nasce com sintoma neurótico, ele cria esses sintomas a partir dessa dependência com a mãe, é isso? agora, bom, aí é que eu estou fazendo a diferenciação. Então, Sim, no caso, a psicose, então, nessa relação doentia aí que nós já vimos, que tão bem ilustrado, né, que eu já expliquei, que você falou da ilustração do filme, aí nós estaríamos, né, na possibilidade de, de se concretizar, né, uma psicose, sim, desencadear uma psicose nessa criança. sim. Agora, uma outra sintomatologia que o Lacan traz, muito boa, né? Que ele foi em duas notas sobre a criança, que é a criança como sintoma do casal parental. A criança, o sintoma da criança vem responder ao que há de sintomático na estrutura do casal parental, né? Vem representar a verdade daquele casal. É muito interessante, até eu me lembrei agora aqui de um caso de uma criança que ele tinha assim muita preocupação com limpeza. Ele não ficava
não botava os pés no chão. Um menino de 9 anos, 8 anos, eu acho. É. Ele não botava os pés no chão. Se ele tivesse deitado na cama, botasse um pijama, aí ele saísse da cama para ir no banheiro, tinha que trocar o pijama. Se ele fosse beber água, ele tinha que trocar o pijama. Era uma preocupação. Ele ia jogar futebol, ele não tirava o tênis, ficava descalço com os amigos. A mãe, toda hora ele tinha que lavar as mãos. A mãe vinha, né, atendia a mãe, esse casal estava junto, né, não era um casal separado, era um casal que vivia muitos conflitos e tinha algo assim que essa criança estava, de alguma forma, ele demonstrava uma dificuldade, uma preocupação excessiva com a sujeira, né, com a limpeza e com a sujeira. Sim. E assim, numa entrevista com essa mãe, o pai vinha também, mas nem sempre ele podia comparecer, né? Que eu sempre convoco os dois, é fundamental você chamar o pai e a mãe nos Sim. atendimentos, né? Essa mãe diz que algo preocupava sempre muito ela, que ela achava que pela profissão do marido, que ele podia ter outra pessoa na vida dele, né? Isso era uma preocupação constante de ciúmes na vida dela. Ela procurava na carteira dele algo que, porque ele tinha uma profissão, né, militar, era da Marinha, e tem aquela coisa em cada porto, né, tem alguém, não sei o que, ela vivia muito sempre me falando sobre isso. E, enquanto isso, o menino apresentando essa compulsão à repetição, né, porque tudo que se repete muito, essa compulsão à repetição que se apresenta nas brincadeiras infantis, elas são representativas de que algo não está bem na subjetividade dessa criança, ela está sofrendo, e esse era um sofrimento absurdo dessa criança. O que acontece um dia, né? Essa mulher, essa mãe, né, ela vem correndo, mãe, né, que aí no caso a gente tem uma divisão dela enquanto mulher para o marido, enquanto mãe para esse menino, que não acontece no caso da psicose, né? Eu falei daquele primeiro sintoma, sim, né? sim. Ela é mãe e mulher para a criança. E nesse caso, o que aconteceu? A mãe vem correndo me contar que havia descoberto que esse homem tinha uma amante. Se concretizou aquele medo, entre aspas, desejo dela, dessa descoberta. Enfim, ela veio falar da sujeira do marido. Tá? Então, de uma forma inconsciente e de uma forma assim, né, velada, inconsciente, esse menino estava ali representando a verdade do casal parental, né? Algo estava acontecendo, né? Então, Incrível assim, isso, é incrível, né? são metáforas, né? A gente tem uma Sim. variedade de metáforas de representação de coisas que a criança, sem saber, sabendo, ela está denunciando. Ali tem algo. Então, Sim. esse é um sintoma mais complexo, tá? Quando é um sintoma vindo de um casal, né? É o mais complexo para a nossa atuação enquanto terapeutas. Mas Sim. é o mais complexo, mais difícil, mas é o mais acessível para que possam haver mudanças. Né? Por quê? Porque na medida em que a criança brinca, que a criança joga, que a criança faz parceria, a gente quer dar a possibilidade da criança falar, né, que essa é a regra fundamental da psicanálise, Sim. você colocar, possibilitar que o outro fale, né, do que vem à cabeça, das suas angústias, das suas fantasias, dos seus desejos. É dessa forma que o sujeito pode mudar de posição diante de alguma problemática. Né? Então, voltando aqui, né, voltando à neurose da criança, né? Não sei se ficou. Então, essas duas operações, né, como eu falei, né, durante esse processo de separação, né, que tem essa entrada, que como é que a gente pode pensar o desencadeamento de uma neurose, né? Porque a criança não nasce neurótica, né? O bebê não nasce neurótico. São vários acontecimentos ao seu redor, várias experiências de angústia, né? E a angústia, eu já falei aqui, então, uma primeira angústia é a angústia de castração, né? Como a pessoa vai reagir, né? Um sujeito, uma criança vai reagir diante dessa castração, ou então uma outra forma de angústia, né? É a angústia de separação, gente. Sim. A angústia de separação é algo que traz sintomas, que origina sintomas, né? Uma criança que de repente, perde
né, uma pessoa amada, ela já tem a primeira experiência que eu já falei, que é o nascimento. Depois ela pode passar pela experiência de separação, da perda, né, da mãe, do pai, por Sim, morte mesmo, né? Que é uma separação que independe do desejo da criança, assim como uma separação também entre os pais, né? Que tanto tem se falado aí na sociedade, né? Na mídia, sim, sobre sim, alienação parental causada pela separação litigiosa dos pais, né? Então, nós temos que pensar que a posição da criança diante da castração é que para a psicanálise, nós vamos ter, né, diante da função paterna, que nós vamos ter as três estruturas subjetivas, as três estruturas clínicas, que é a neurose, a psicose e a perversão. sim. Então, diante da castração, né, eu não tô, porque são muitos detalhes, né? Mas, por exemplo, por que gera angústia? O menino, por exemplo, tem muita angústia diante da castração, porque até um dado momento, menino e meninas, né, eles têm. A gente tem as fases, né? Tem aquele texto famoso do Freud, né, sobre os três ensaios sobre a sexualidade infantil, em 1905. A gente só lembrar que o Freud fala em infância, latência e puberdade, tá? Sim. Aquelas fases que a gente se fala em oral, anal, fálica, latência e até chegar à Adolescência. adolescência, onde ocorre de fato a maturação, né? Que tem a maturidade, a possibilidade do encontro, né? Da satisfação sexual genital mesmo, né? Sim. Mas, assim, então, o que acontece? Nesse período inicial, né, quando a criança se depara, o menino com a castração, que ele não vai dar conta da mãe, e da Sim. menina também, que ao fazer, né, que todos no início é como se tivesse, né, o menino tem o pênis e a menina tem o clitóris, ambos sentem prazer nesse órgão, né, Sim. nesse órgão genital. Só que daí advém caminhos diversos, né? Porque o menino tem e ele não quer perder, né? E a menina, né? Diante também dessa visão, né? Quando ela começa a notar que Ela não tem. ela não tem, o que ela tem não vai crescer, né? Aham. Não vai crescer e pode causar revoltas nela, e Freud vai desenvolver isso, né, em conferências maravilhosas, né, sobre a Uhum. sexualidade feminina e sobre a feminilidade, lá nas Uhum. conferências dos anos 30, né? Ele vai Uhum. dizer que a menina poderá ter caminhos distintos, né? Ou digamos, é, atitudes distintas, né? Sim. Nesse momento pode haver uma inibição completa da sexualidade, a neurose, pode ter o complexo de masculinidade, que poderia ser, né, naquela época, como ele escreveu, uma questão de se posicionar, né, Uhum. como menino, né? Ou então uma saída já para a feminilidade, né, de desejar passar a desejar então relacionamentos, ela se volta então para o pai, né, e desejar através do pai ter os seus próprios filhos, ter os seus próprios falos, já que ela não tem o falo, o pai através do pai ela ter o falo Sim. com uma satisfação. Isso é o Freud, né? Sim. O que você Lenita, me pergunta? e você teria, para nos dizer, algum sintoma neurótico positivo na infância? Característico positivo? Teria? Sim, 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 sim. O Qual? que acontece? Quando eu falei que diante da castração e diante da separação, né, que são experiências de angústia, né, muito forte, né, Uhum. e essa angústia, importante falar disso, né, a neurose, nós temos o quê? Nós temos a neurose fóbica, né, que são as fobias, nós temos a neurose, temos a histeria, sob a forma de histeria, e temos a neurose sob a forma de obsessão, tá? Excessivo. Uhum. A angústia, né, de castração, ela é uma angústia
que surge durante a infância, sabe? Então, por exemplo, ela é até saudável quando a criança está numa relação com uma mãe que é muito envolvente, digamos assim, até como é chamada assim, devoradora, que não dá espaço, como daquele filme, né? Que ali ela só é devoradora, né? Ela engole quase aquele filho, né? Aquele filho, Aham. quando o filho não consegue sair disso, né? O que seria, por que seria positivo a neurose obsessiva que a criança, que muitas crianças têm, né? As crianças têm o quê? Elas apresentam medo de escuro, elas apresentam medo de fantasma, medo do crocodilo, medo medo, né, da baleia, de todos os animais que apresentam aquela boca, né, que podem, né, podem engoli-la, né? E, e medo de cachorro, medo de cavalo, né? Nós temos um caso famoso do Freud, né, que fala do caso do pequeno Hans, né, para quem tem Mas, interesse em conhecer mais sobre isso, ou então sobre também tem, porque o Freud ele não atendeu criança, né? Ele atendeu a criança no adulto, né? Através do adulto, que falando que é toda neurose infantil, sim. né? A pessoa, ao deitar no divã, o, o paciente, o adulto está falando da criança que existe em si mesma, né? Sim. Então, por que que essa neurose obsessiva, ela desculpe, que a neurose fóbica se ela aparecer, né, assim como ela aparece, é muito interessante, porque quando a criança sai daquela alienação e dependência total da mãe, é quando exatamente ela está tentando aliás, ela está tentando se livrar dessa dependência. Se Sim. não tem um pai, ou digamos, porque pai não é só pai, não, tá, gente? A função paterna, instância Função terceira, paterna. é um não. É um não. A mãe dizendo não, ela está funcionando, ela está exercendo a função paterna, ok? Por isso que Ela eu está digo fazendo assim, corte, né? Está fazendo está corte. fazendo um corte, está fazendo Isso. uma mediação entre ela e a criança, né? Isso. Ela está, quando ela sai para trabalhar, quando ela tem um namorado, tem o próprio marido, quando ela tem outros desejos, né, de fazer alguma coisa para além da criança, ela está saindo da posição única de mãe para ser mulher Sim. também, e isso é fundamental para a saúde psíquica de uma criança. Então nós temos esses sintomas que eu falei fóbicos, que eles fazem parte da infância da criança. Se eles forem passageiros, tudo bem, porque quando eles são passageiros, quando ou tem a mãe que bota um limite, que diz não, ou quando existe um pai que a criança, né, que é legitimado pela palavra da mãe, que não permite que a mãe, né, assim, se deite com a criança, que a mãe Sim, se sim. satisfaça com essa criança, Aham. ou então, quando não, mesmo não tendo esses, quando a própria criança, o que ela faz? Ela passa a ter medo, por exemplo, de um cachorro na rua, de um cavalo, né? Que é o Como o caso até Hans, né? O Hans do tem Range, medo de né? cavalo. E o que significa isso? Né? Seria circunscrever, circunscrever a angústia, né? Aquela angústia através de um sintoma fóbico, né? Sim. Então, é como se estivesse fazendo uma suplência da função paterna. Isso é Sim. fundamental. Por Então, exemplo, eu isso atendi é uma uma coisa criança positiva, né? positiva, Sim, sim, né? sim. A própria criança, às vezes, ela recorre a um elemento externo, a um cachorro, a um cavalo, ou alguma outra coisa, com uma tentativa de fazer uma suplência à Sim, função paterna que está ali faltando. E, por sim. exemplo, aquele caso que, às vezes, eu já apresentei em aulas assim que eu já dei, Uhum. de crianças ou de pais, né? Aquele menino cujo pai e a mãe brigavam muito quando eles se separaram, o pai disse: "Olha, você agora vai ser o namorado da mamãe". E a criança estava em pleno Édipo, né? Porque a Uhum. castração eclode na fase do Édipo, quando o Édipo Sim, está bastante presente, né? Ainda naquelas fases de poder ainda se separar, né? sim. E então, no caso do menino, quando o pai fala isso, o menino passou a dormir com a mãe,
né? Mas era tão, essa criança apresentava sintomas fóbicos, né? E outros de agressividade contrafóbicos, né? Porque ela, quando a mãe arranjava um namorado, ela tinha que se deslocar da cama da mãe e ele era reduzido a um nada, né? A um resto, e ele batia muito com a cabeça na parede, né? Ele tinha Isso. sintomas obsessivos. Essa criança, ela a diretora chamou o pai e a mãe, dizendo que ela precisava de tratamento. Agora, só que um detalhe, a mãe era poderosa, onipotente, não deixava esse pai entrar e não permitiu que houvesse tratamento para essa criança. Tá? Embora a diretora dissesse que ele empurrava as crianças pela escada, oferecia risco de vida, essa Nossa. criança era agressiva, ela queria espetar todos ao seu redor, como ela era espetada em casa, Aham, simbolicamente. aham. Fazia isso com a babá, inclusive, batia, e depois, um dia que apareceu lá, em dado momento, né, de atendimento, e esse pai precisou de quê? De uma declaração da escola, dizendo dos sintomas que se apresentava, e também, no caso, minha, pedindo da importância de uma avaliação de um tratamento psicológico. Enfim, precisou recorrer à justiça e Sim. o juiz emitiu uma sentença para que fosse realizado esse tratamento. Então, aí já foi uma suplência desse pai muito frágil diante dessa mãe que o recusava enquanto homem, enquanto marido, enquanto tudo, né? Ô, E agora, Lenita, falar de e que, sintoma, que... você quer um sintoma na histeria? Não, não, eu Eu falei, pensei, como a gente já está com ah, 40 minutos, eu pensei em você falar de que forma que o tratamento psicanalítico, quer dizer, a sua clínica, né, atuando com as crianças, sim, você pode ajudá-las a elaborar esse sofrimento e fazer com que ela consiga se desenvolver, né, mais feliz, mais se saudável. separar, né? Sim, se Porque a separar. gente a gente fala mais em estrutura, e estrutura e fala mais em separação, né? Que Sim, é um pouco diferente daquela coisa, daquela posição de desenvolvimentista, né? A sim, psicanálise trata mais da questão da estrutura, né? Então, é super importante, né, que a criança possa ser ouvida, né, de uma forma singular, né, que ela possa trazer, quanto mais nova a criança, né, ela vai se comunicar, ela vai trazer as suas questões através de quê? Das suas brincadeiras, dos seus desenhos, dos seus jogos. Muitas vezes, né, ela brinca sozinha e é lindo, sabe? As crianças elas constroem aquelas histórias e você vai vendo que são metáforas, tem tudo a ver com o que ela está vivenciando, né? E uhum. conforme ela vai, como um adulto, ela está ali falando, né? Enquanto isso, eu estou falando das crianças mais novas, ela está falando pelos brinquedos, ela Sim, está os falando pelos desenhos. desenhos. Uhum. E essa possibilidade, né, faz com que ela possa elaborar exatamente, decifrar aquele nó que é o sintoma, né? Aqueles enigmas que para ela também são dolorosos, mas que passam muitas vezes desapercebidos pelos adultos, né? Sim, Porque as crianças são verdadeiras antenas, né? Elas estão o tempo todo antenadas com o que acontece. Então, por exemplo, né, uma criança ela se expressa muito através de metáforas, ela conta histórias e faz teatros. Nós, enquanto terapeutas, somos parceiros, estamos ali como parceiros. A gente não fica fazendo perguntas para elas, nem interpretando o desenho delas. A criança, se você ficar fazendo muita pergunta, ela vai reagir, vai pedir para você parar, porque ela uhum. quer ali associar livremente como um adulto, né? São as Sim, associações livres que permitem com que ela possa expressar a subjetividade dela, né? Que ela possa expressar, né? Uma criança que sente muita dor, uma criança que ela tendo, que ela sente, a mãe dizia para ela, se separou e dizia homem não presta, homem é mulherengo, homem é isso, homem é aquilo, a criança identificada com aquilo, ela ficava, a libido dela estava totalmente, né? E nós estamos lidando com as questões da libido, né? Na sim, verdade, né? Com a libido, né? A libido com, com Eros e Thanatos, né? Thanatos. Então, a criança, ela precisa, né? Quando ela conta história, ela sempre se utiliza, em geral,
né, desses jogos que ela brinca, de novelas que ela assiste. E me preocupou agora, eu associei muito a questão agora, um pouco da pandemia, né? Então, o Sim, que a criança precisa, né? Ela precisa de espaço, ela precisa brincar. A criança que não brinca é para que todos se preocupem, tá? Porque a criança precisa brincar, as crianças têm, às vezes, é, os seus amiguinhos imaginários, né? Mas, assim, o que preocupa é aquela criança que não brinca, aquela criança que está muito inibida, aquela criança que está sempre muito agressiva, essa fixação em determinadas formas de, de agir, né? Pode estar vivenciando uma situação muito agradável, mas ela está ali brigando, ela está sempre mal-humorada, ou ao contrário, ela está sempre passiva, ela não dá trabalhos, mas está quietinha, totalmente Lenita, quietinha. essas coisas que você acabou de dizer vão chamando a atenção dos pais, né? Se está Sim, muito sim, quieta, então é um motivo de verificar, investigar por que está tão quieta. Se está fantasiando muito e está com muitos medos e tudo, também há necessidade de investigar, né? E se ela está exato, exato. brincando naturalmente, ela pode até ter questões também para serem trabalhadas, elaboradas, mas não chama tanto a atenção, não é? Eu acho que os dois Sim, sim. extremos é que chamam mais. E é assim que aparecem as crianças na clínica. Exato. Bom, na clínica elas já aparecem já com angústias e com sintomas os mais diversos possíveis, né? Elas Sim, sofrem dos pensamentos, que são os sintomas obsessivos, ou elas sofrem com as questões mais assim do corpo, somatizando, né? Tendo crises de asma, tendo dor de barriga, dor no peito, tristezas, né? Então tem os sintomas corporais, somáticos, né? Mais ligados à histeria, e nós temos os sintomas mais ligados àquele sentimento de culpa, aquelas preocupações que sofrem dos pensamentos, que não param de pensar, que tem culpa, castigo, e ficam repetindo, remoendo, lavando as mãos, faz uma coisa para um lado, repete para o outro. Eu tinha uma criança que vivenciava 18 processos de separação litigiosa entre os pais. Essa criança, tudo que ela fazia de um lado, ela fazia para o outro, e ela expressou, sabe como, essa história triste que ela vivia, né? ah, De ter que atender ambos os lados, inventar estratégias para agradar o pai e a mãe, porque ela não podia perder o amor é o de. que a gente está chamando de conflito de lealdade, né? O que ela fazia, né? Todos os movimentos de um lado, ela chegava, ela virava para o lado, virava para o outro, o tempo todo, ela dava um passo à frente, um passo atrás. Movimentos, mecanismos obsessivos compulsivos violentos, né? Sim. E que era uma forma dela exatamente tentar circunscrever essa angústia, né? Seja angústia de castração, angústia de separação, que são, que são angústias que provocam, né, muitos sintomas e que estão ligados lá, num primeiro momento, a essa questão da função paterna que eu disse, né? O E Lenita, que é e fundamental nas essa estruturas. questão da alienação Não. parental, quando os pais, né, estão num litígio muito forte, muito alto, onde a criança fica invisível, para aparecer na clínica, né, para Ah. elaborar as questões, essas crianças vão mais através da queixa da escola ou os pais, em alguma medida, percebem que elas precisam ser atendidas na clínica? Como é que você Olha, coloca isso? em geral, elas produzem, porque a criança, né, diante da lei, ela é um sujeito incapaz, né, mas ela fala, né, como é que Sim, ela fala? Ela fala através de sintomas, né, por meio de sintoma. sintomas. É, Então, assim, eu vou lhe falar sinceramente, os casos chegam mais encaminhados para mim, né, ao longo de muitos anos, né, por escolas, por médicos, logopedistas, sintomas, né, na sim, fala, sintomas no corpo através dos médicos, por sintomas na escola e às vezes e muitas vezes a pedido, né, de advogados, né, ou então quando vem dos pais, geralmente é porque
hoje em dia está muito mais claro. Alguns pais percebem, né? Alguns pais também têm o prazer que a criança, que o sintoma esteja na criança e não neles, né? Também tem isso, né? Mas quando atinge o narcisismo dos pais, uma criança que não aprende na escola, todo mundo sabe que é inteligente, né? Ninguém gosta de ter um filho que não aprenda, né? Um filho que faz xixi na cama, não pode dormir na casa de ninguém, né? Então, quando atinge, assim, ao narcisismo dos pais, eles não representam aquilo que os pais gostariam que ele fosse, ou então apresentam um sintoma que incomoda muito a eles, eles podem até questionar, perguntar isso, né, para um profissional ou para o outro, né? E aí eles podem procurar. Mas, em geral, as crianças A são mais instituição, encaminhadas. né? Alguma instituição manda, então o médico. Por instituições escolares, É, instituições clínicas, sim, instituições terceiras, né? sim. Outras pessoas. Mas agora, eu posso te falar, em muitos casos de separações, principalmente nos primeiros casos que ainda não nem tinha guarda compartilhada, era muito comum, por exemplo, naquela guarda unilateral, sempre, né? A mãe ficava em geral com a mãe, sua maioria também ficava Sim. com o pai, mas era muito comum que o pai dissesse assim para mim: eu tinha livre acesso ao meu filho, mas depois que eu arranjei uma namorada, eu não tenho mais esse As acesso, portas se né? fecharam, né? E aí as questões começaram a se complicar bastante pela É, impossibilidade que as crianças, pelo sofrimento que havia das sofrimento. crianças, de repente, não É, poderem mais ter acesso ao seu pai e sua mãe, porque ambos praticam essa sim. também, isso a gente cada vez mais vê isso de forma consciente como inconsciente. Fora do casamento e dentro do casamento também acontecem, tá? De forma sutil, às vezes também, velada, mas também de É. forma mais deliberada e aberta, Ô, né? Lenita, muito, muito show. Tudo que você falou, muito obrigada. A gente tem muito assunto ainda, mas já temos 50 minutos, então a gente vai encerrando a nossa live. Eu queria agradecer mais uma vez a você, a sua disponibilidade, seu carinho, tá? A sua competência e dizer que a gente vai marcar mais para frente outras, porque é muito assunto. Você tem muita coisa para contar para a É gente, para muito, ensinar. Tá bom? tem Muito muito, obrigada. Eu gente. agradeço a todos que ficaram aqui também assistindo. Agora você, por favor, você faça seu encerramento. Muito obrigada, Lenita. Obrigada a todos. Olha, eu também quero agradecer a oportunidade de poder estar, porque, porque essa possibilidade, né, de a gente está sempre, acho muito importante a circulação do saber, né? A Com gente certeza. aprende, a gente ensina, a gente nunca sabe tudo, a gente está aprendendo todos os dias, né? Não Todos os dias. existe a totalidade do saber, né? É. Eu tenho muito a aprender E muito a e esse ensinar. espaço também posso ensinar alguma coisa, né? É claro. Algo da minha vivência, eu posso também ensinar, das minhas pesquisas. Então, eu estou muito feliz também, muito agradecida também a Muito você obrigada. e a todos aqui presentes por essa possibilidade, oportunidade. Podem contar comigo sempre que precisar, tá bom? Obrigada, gente. Se eu puder Obrigada, falar Lenita. depois, os meus livros, né? Tem os meus livros, conforme você Sim, lembrou, né? maravilhosos. São livros, 3 livros e vários artigos que estão aí, e Uhum. que vamos trocar o saber, tá bom? Muito Ok, obrigada a Lenita. Um beijo todos. grande. Fica com Deus, gente. Muito obrigada por Beijo. tudo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.